O assunto que será trabalhado nesta aula são os pronomes de tratamento. Ele é considerado, entre os pronomes pessoais do caso reto, por alguns escritores, alguns gramáticos. Dentre a classificação que se faz, a divisão que se faz para pronomes pessoais, além dos pronomes retos e dos pronomes oblíquos, poderemos considerar também os pronomes de tratamento. E eles indicam a forma pela qual o falante se dirige ao interlocutor. A gente vai ver, então, dependendo da escolha do pronome de tratamento, se o relacionamento existente entre a pessoa que fala e a pessoa com quem ela fala é mais formal ou mais informal, se é mais respeitoso ou se é mais familiar, mais íntimo, dependendo do pronome escolhido. Esses pronomes se referem à segunda pessoa, quer dizer, a pessoa com quem a gente fala, os pronomes de tratamento se referem à segunda pessoa, mas a concordância gramatical deve ser feita com a terceira pessoa. Se a gente então precisar usar o pronome você, que é classificado originalmente como um pronome de tratamento, apesar dele ser um pronome de segunda, que ele se refere à pessoa com quem a gente fala, toda a concordância estabelecida em relação a esse pronome tem que ser feita com a terceira pessoa do singular. Na dúvida, então, sobre o emprego do verbo, ou de um pronome possessivo, ou de um pronome oblíquo, em referência ao pronome de tratamento, a gente pode substituir o pronome pelo pronome você, já que ele é um que a gente consegue usar com alguma certeza e de forma correta. Exemplos. Quando Vossa Senhoria vieres ou vierdes, traga contigo ou convosco os arquivos. Vossa Senhoria é o pronome de tratamento e o verbo foi empregado na segunda do singular, vieres, e na segunda do plural, vierdes. O pronome oblíquo do mesmo jeito, contigo, segunda pessoa do singular, e convosco, segunda pessoa do plural. A concordância estabelecida na frase, então, é uma concordância incorreta. O correto seria dizer, quando Vossa Senhoria vier, traga consigo os arquivos. Vossa Senhoria, se eu trocar pelo pronome você, quando você vier. E traga consigo, consigo é um pronome oblíquo que faz referência à terceira pessoa do singular. Aqui é outro exemplo do uso equivocado. Vossa Excelência precisas ou Vossa Excelência precisais me passar tua palestra ou vossa palestra. A construção aqui foi feita com precisas na segunda pessoa do singular ou precisais na segunda do plural. Tua, pronome possessivo da segunda pessoa do singular, e vossa, segunda pessoa do plural. Errada a construção porque precisamos estabelecer a concordância com a terceira pessoa gramatical. Então, Vossa Excelência, vou trocar pelo pronome você, que é facilmente utilizado por nós. Você precisa me passar sua palestra. Se eu uso o precisa, que é a terceira do singular, e o sua, que é a terceira do singular, para o pronome você, usarei também para o pronome Vossa Excelência. Aqui nós temos uma construção que mistura as pessoas do discurso. Se você precisar, vou te ajudar. O você, ele é um pronome de segunda, mas usa tudo de terceira. Então, o te, que foi usado para completar o sentido, para completar aí o verbo, né? Para ser colocado entre os verbos vou e ajudar, ele estabeleceu o emprego de uma pessoa gramatical incorreta, porque é um pronome de segunda. O certo é a gente usar o pronome de terceira. Se você precisar, vou ajudá-lo. O lo é a forma do pronome oblíquo ajustada para ser utilizada aí junto com o verbo ajudar. Então, é o pronome oblíquo o, que faz referência à segunda pessoa gramatical, sendo empregado corretamente em relação ao pronome de tratamento você. Aqui nós temos uma observação que faz referência ao uso do vossa, vossa excelência, vossa majestade, vossa eminência, vossa senhoria, e o sua, sua excelência, sua majestade, sua senhoria. Existe uma diferença no emprego dependendo do contexto. Nós vamos usar o pronome vossa sempre que fizermos referência à pessoa com quem a gente fala. Exemplo, Vossa Excelência deseja alguma coisa? Perguntou o assessor. O assessor
está falando com alguém a quem ele chama de Vossa Excelência. Então, o vossa foi empregado corretamente. O sua só pode ser usado, Sua Majestade, Sua Excelência, Sua Eminência, quando a gente fala da pessoa, que é o uso aí da terceira pessoa do singular mesmo. Sua Excelência, o governador, estará na reunião, informou o repórter. O repórter não está falando com o governador, ele está falando do governador. É por isso que ele usa a expressão Sua Excelência. Então, eu vou usar o vossa sempre que eu estiver falando com a pessoa, me dirigindo com a pessoa, mas vou usar o sua quando eu estiver me referindo à pessoa no sentido de eu não estar falando com ela, eu estar falando dela. Por isso aí, terceira pessoa. Aqui nós temos uma tabela que apresenta os pronomes tratamento, e sua respectiva abreviatura e o emprego. Por exemplo, você, que está aí na primeira linha, ele tem a sua abreviatura e tem o emprego para indicar aí tratamento íntimo, familiar. E a gente tem outros pronomes de tratamento que são mais formais. Numa escala de formalidade, nós teríamos o pronome você, depois viriam aí o pronome senhor e senhora, que aparecem na última linha da tabela, Vossa Senhoria, Vossa Excelência e assim por diante, dependendo do grau de formalidade, em função do contexto em que vocês precisam usar esse pronome.